Olá, então vamos dar continuidade aos nossos estudos e agora ver na prática como é que nós construímos uma tabela em HTML, tá bom? Muito bem, olha só, eu já abri aqui o meu Atom, né? Eu tenho aqui as guias Welcome, né? Eu vou pedir para fechar todas essas guias, tá bom? Então eu vou clicar com o botão direito sobre uma delas aqui e pedir para fechar todas as abas, né? Eu falei guias, mas abas na verdade, né? Então fecho todas as abas, né? Deveria ter fechado todas as abas, agora sim fechamos todas as abas, né? E vou já criar aqui um novo arquivo, tá bom? Então vou vir aqui em File, New File, tá bom? E já vou começar salvando. Então vou dar aqui, ó, um File Save e vou colocar aqui, ó, tabelas.html, tá bom? Então salvei. Com isso, olha só, a gente já ganha, deixa eu voltar aqui. Pronto. Agora sim, a gente já ganha o auto-preenchimento, né? Então eu vou colocar aqui o nosso cabeçalho. Já vou abrir aqui também o nosso corpo, né? Aqui já vou definir. Vou colocar aqui só como tabelas, né? O título da nossa página. E aí vamos fazer o seguinte, ó. Para simplificar, eu vou abrir aqui o meu PowerPoint com aquela tabela nossa e vou fazer até o seguinte, eu vou voltar aqui, né? E vou fazer uma divisão aqui da página, olha só, para a gente poder olhar essa tabela, certo? E ter condições aí de acompanhar. Vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho aqui a porcentagem, vou colocar o zoom, né? Colocar aqui uns 80%, acho que já ajuda. Pronto. Aí, acho que aqui a gente já consegue ver bem, certo? Muito bem. Então, a primeira coisa, vamos fazer o seguinte, tem um cabeçalho aqui, ou um título da página, né? Eu tenho que ajustar aqui a minha tela também do Atom. Pronto, agora sim, certo? Então, eu vou colocar aqui um título, né? Um H1 para nossa página. Baguncei aqui, deixa eu só reorganizar, pronto. Que vai ser justamente esse que aparece aqui no meu PowerPoint, ó. As melhores cidades para se viver no mundo, tá bom? Para que a gente não perca o texto, eu vou quebrar aqui em duas partes, lembrando que essa quebra aqui não vai interferir em absolutamente nada, tá bom? Eu só estou fazendo isso aqui, você não precisa fazer isso, obviamente, né? Você vai estar com o seu Atom aí completamente aberto, a não ser que você tenha também dividido a tela como no meu caso aqui, tá bom? Mas não é necessário que você faça isso, tá? Aliás, vamos fazer o seguinte, vou diminuir um pouquinho mais aqui. Já deu, ó, ótimo, vamos deixar assim, tá? Então, muito bem, a gente tem o título, né, da nossa página e agora vamos começar a construir a tabela. Lembra que eu falei na aula anterior que para a gente poder começar a construir uma tabela numa página web, a primeira coisa que eu faço é usar a tag table. Olha que legal, ele já até deu a nossa tag de fechamento, né, barra table, certo? Então, a partir daqui, o browser sabe que ele vai exibir uma tabela na tela, tá bom? Na página. Muito bem, olha só. Para não ficar aqui muito cansativo, eu vou pegar as 3 primeiras colocadas apenas, certo? Então eu vou fazer assim, ó, a gente vai colocar a primeira linha que contém os títulos de cada coluna e aí eu vou enumerar as 3 primeiras cidades que aparecem no ranking. Então olha só, linha de título ou de cabeçalho, né? Mais as 3 primeiras colocadas, nós teremos quantas linhas? 4 linhas, né? Então, eu vou ter aqui, olha só, um TR, outro TR, mais um TR
e o último TR. Bom, com isso eu já disse, vou até dar um Ctrl S aqui já para salvar. Com isso nós já vamos dizer para o navegador, olha, a nossa tabela ela tem 4 linhas, tá? A gente já disse isso para ele. Agora a gente precisa especificar o que é que nós desejamos fazer ou como nós vamos dividir cada uma dessas linhas. Quais são as colunas ou células, né, que vão aparecer em cada uma dessas linhas, tá bom? Vamos começar pela primeira linha. E para ficar até mais simples, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Então, veja bem, nós estamos na primeira linha, certo? Eu vou quebrar aqui, né? Vou jogar a tag de fechamento para baixo para tentar deixar mais didático e mais visível, tá bom? Então, nós estamos aqui, ó, trabalhando nessa primeira TR, né? Nessa primeira table row, né? Na primeira linha da nossa tabela. Agora eu vou criar o primeiro cabeçalho. Qual que é a tag para se criar um cabeçalho, né? Uma célula de cabeçalho em uma linha da tabela? TH, né? Table Header, né? Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma TH. E essa primeira TH, aqui que nós vamos escrever nela, ó, qual que é o conteúdo dela? Cidade, está aqui, ó. Cidade, certo? Ainda nessa primeira linha, eu vou ter uma outra célula de cabeçalho, portanto, um outro elemento TH, né? Onde nós vamos aqui escrever país. Ainda na primeira linha, nós teremos mais uma terceira célula de cabeçalho, onde nós teremos escrito aqui, ó, posição no ranking. E, finalmente, ainda na primeira linha da tabela, nós teremos a quarta célula, ou quarta coluna, em que nós temos ainda um cabeçalho da tabela, e o conteúdo é esse aqui, ó, pontuação 100. Pronto. Primeira linha está definida, está construída. Tranquilo, né? Muito tranquilo construir uma tabela. Agora a gente vai começar a construir a segunda linha. Então, olha só, eu vou, mais uma vez, vou dar um Enter aqui, né? Para a gente poder agora trabalhar especificamente. Vou até fazer o seguinte aqui, ó. Vou aproveitar e já colocar um comentário aqui. Essa é a primeira linha, certo? Agora a gente vai construir, olha só, a segunda linha. Então, vamos lá. A gente agora está aqui, ó. Esquece, né? Lembra que essa aqui a gente não vai utilizar. Então, a segunda linha nossa é essa daqui, ó, onde aparece a cidade de Viena. Nós vamos definir a primeira célula da nossa tabela, mas lembrando, nós não estamos mais definindo aqui cabeçalho, a gente está definindo agora um dado da tabela. Portanto, agora a gente tem qual tag? TD, né? Uma Table Data, né? Uma célula de dados da tabela. Então aqui eu faço um TD agora, olha que legal. E nesse TD, olha o que nós temos aqui, o conteúdo é Viena. Isso para a primeira célula. Para a segunda célula, que é a coluna do nome do país, a gente também tem um TD, né? Onde nós temos aqui o nome, ou conteúdo, Áustria. Deixa eu arrumar aqui. Áustria, pronto. Terceira coluna, terceira célula de dados dessa segunda linha, nós temos aqui a posição no ranking, posição 1 e, finalmente, a quarta célula dessa segunda linha, onde nós temos o dado 99,1, certo? Pronto, acabamos de construir a segunda linha da nossa tabela. Beleza, né? Tá ficando, ih, professor, mas esse negócio aí tá fácil demais, né? Eu sabia que você ia achar muito fácil, viu? Então vamos lá. Vamos construir agora a terceira linha. Olha só, eu vou jogar aqui a tag de fechamento para baixo, né? E aí a mesma coisa, né? Vou definir aqui, né? A primeira célula de dado é onde aparece aqui a cidade de Melbourne. Depois nós temos, né, em que país fica
essa cidade? Na Austrália, né? Coloquei errado aqui, ó. Austrália. Gente, lembrando que a gente está nessa linha aqui, certo? Então, Austrália. Depois nós temos, né? Terceira célula, ou terceira coluna, né? A posição no ranking, posição 2 e finalmente a pontuação 98,4, certo? Pronto, acabamos de construir a terceira linha da tabela. Agora só nos falta, né, construir a quarta linha. E aqui, para ganhar um pouquinho de tempo, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essas 4 células, vou trazê-las para cá, né? Vou colá-las dentro do quarto elemento TR aqui da nossa tabela e vou colocar aqui os dados da cidade de Sydney, que também está lá na Austrália. Ela está em terceira posição e a sua pontuação é de 98,1. Prontinho, tá tudo certo. Vou salvar aqui, né? Tá salvo. E agora, professor, né? Vamos dar uma olhadinha na estrutura da nossa tabela. Então eu vou vir aqui, ó, em Packages e pedir para habilitar a visualização aqui para nós, né? Vou aumentar um pouquinho aqui. Olha que legal, né? Já estamos com a tabela prontinha, né? Claro, aqui a gente ainda não tem as linhas de divisão e não é no HTML que a gente faz isso, né? Porque, ó, colocar borda na nossa tabela, colocar cores, né? Mexer no tamanho dela, isso a gente está fazendo o quê? A gente está mexendo na beleza, na estética da tabela. Estética, beleza, isso não é tarefa do HTML. Isso é tarefa do CSS, né, que a gente vai estudar posteriormente. Por enquanto, a gente quer a tabela estruturada, né? A gente quer a tabela montada, construída. Depois a gente vai embelezá-la, tá bom? Mas para facilitar a nossa visualização aqui, ó, eu posso selecionar isso aqui. Olha que interessante. E aí eu consigo, né, ver aqui a organização. Olha só, a primeira coluna, cidade, a segunda coluna, a terceira coluna, né, que é a posição no ranking, e finalmente a quarta coluna, que é a pontuação. Então a gente tem aqui a tabela prontinha, né? Faltando apenas depois aprender como estilizar isso, né? Como formatar para que ela fique, por exemplo, com essa aparência aqui muito mais organizada, muito mais bonita, né? A gente depois vai entender como é que eu deixo os dados dessa primeira coluna alinhados à esquerda, como é que eu deixo os dados das demais colunas alinhados à direita e assim por diante. Mas isso, de novo, é papel do CSS e não do HTML. HTML, a função dele é apenas permitir que a gente construa a casa, né? Levante as paredes, deixe tudo pronto. Depois sim, a gente vem com pintura, né? A gente vem com azulejos bonitos, né? Para deixar a casa bem bonita. Mas isso é tarefa do CSS, tá bom? HTML só está preocupado em construir, em estruturar e dizer, olha, aqui existe uma tabela, aqui existe uma lista, aqui existe uma imagem, aqui existe um link e assim por diante, conforme a gente já vem estudando nessas primeiras semanas aí que a gente já olhou para essas tags de HTML, tá bom? É isso, tranquilo, né? Construir uma tabela é muito tranquilo. Espero que você tenha gostado e na próxima videoaula, já a última videoaula dessa semana, que beleza, né? Que maravilha, o professor está muito bonzinho, parece até Natal, nem é Páscoa, né? Já parece que é Natal, já o professor dando presentão desse, gente, que é isso? Mas na próxima videoaula a gente vai construir mais uma tabela com algumas características muito próprias, né? Um pouco diferentes. Nada muda, tá? Tudo isso que a gente viu agora continua valendo, mas a gente vai incluir alguma coisa nova agora, tá bom? Qualquer coisa, volta um pouquinho no vídeo, reveja a explicação. O importante é que você tenha feito a tabela, que você tenha visualizado a tabela pronta, né? E se ficou alguma dúvida,
corre lá para o nosso mural de dúvidas, escreva, registre a sua pergunta e eu vou ter o maior prazer de lhe esclarecer, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.